Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast EBD em Síntese. E hoje nós estamos estudando a lição de número 2 da classe de jovens que tem como título O Falso Evangelho. Lembrando que este é um projeto do Departamento DENEC, que é o Departamento de Ensino e Educação Cristã da nossa IADERN, que tem como diretor o nosso pastor Reinaldo Odilo, o qual nós agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui ministrando a poderosa palavra de Deus e ensinando um pouquinho mais aos nossos professores de jovens. Hoje nós estamos aqui, eu sou a professora Heloísa Medeiros e o professor Caleb Diniz, e nós vamos hoje tratar sobre o falso evangelho, que é a lição do número 2. Nós estamos estudando, vale lembrar, a carta aos Gálatas, né? E hoje nós vamos aprender que Paulo, ele entra defendendo ali o seu apostolado e também defendendo o verdadeiro evangelho. Vale lembrar também que quando Paulo escreveu esta carta aos Gálatas, foi a primeira viagem missionária de Paulo. Nós vamos aprender mais um pouquinho à frente que Paulo, depois ali de Antioquia, né, daquele momento com Barnabé, ele inicia suas viagens missionárias na região da Galácia. E aí nós vamos aprender o porquê que Paulo ele escreve essa carta de forma tão direta, né? Ele vai direto ao ponto. Paulo ele não faz arrodeio, não vai elogiar ninguém, né? Não vai elogiar os frutos daquela igreja, como a gente vê em outras cartas que ele escreve, como, por exemplo, a carta aos Tessalonicenses, né? Mas nessa carta aos Gálatas, Paulo ele já vai direto ao ponto, defendendo o verdadeiro evangelho, batendo de frente, né? Batendo contra a falsa pregação. E aí nós vamos aprender o porquê que Paulo ele fala que, na verdade, não é um outro evangelho, né? E nós vamos entender essa diferença aí. Ele não diz que é um outro evangelho, mas sim que estão querendo acrescentar ao evangelho de Cristo. Lembrando aos professores de jovens que nós estamos estudando aqui, quando Paulo escreve essa carta aos Gálatas, para os não-judeus, ok? Para os gentios, como eu e você, né? É a primeira vez, na verdade, que Paulo, como sendo a primeira viagem missionária, ele sai da comunidade judaica, né? E agora ele vai para os gentios, expande o evangelho para os gentios, como Deus, como Jesus havia o levantado para ser pregador aos gentios. Mas vamos seguir aí, em nome de Jesus, em nosso primeiro tópico, que tem como título Um Apóstolo Surpreso. E aí, professor Caleb, o que, é que nós temos para hoje? A paz do Senhor, meus irmãos. A irmã Heloísa fez uma introdução perfeita aí, e eu estava analisando aqui que realmente Paulo ficou estarrecido, né? E uma coisa que você falou, irmã Heloísa, é que eu também tinha notado, é que ele escreveu essa carta aos Gálatas e ele foi direto ao ponto. Por exemplo, em todas as outras cartas, ele louvava, ele agradecia, não é? Ele fazia contava coisas boas. No caso de Gálatas, ele ficou tão surpreso com a volatilidade do conhecimento do que eles tinham aprendido, que Paulo foi logo na repreensão. Ele chegou, falou com os Gálatas. Primeiramente, é importante falar também que sempre Paulo ele chega evidenciando o seu apostolado. Porque uma das coisas que geralmente eles derrubam é a autoridade. Sempre quando tem um herege que quer dissipar, que quer destruir o evangelho, ele primeiramente ele enfraquece você, tornando você uma pessoa fraca, para depois ele colocar o falso ensinamento. Então eles batiam muito em Paulo. E Paulo chegava primeiramente falando da autoridade dele como apóstolo. E ele foi logo no ponto, falando que ele estava admirado, estarrecido com a facilidade com que os Gálatas não saíram, não passaram, como eles estavam passando.
como eles estavam naquele momento facilmente abandonando o verdadeiro evangelho, não é? A irmã Heloísa já falou também que a questão dos judaizantes, né? Que quem vinha lá de... é importante dizer que judaizantes não são só judeus, eram cristãos convertidos, continuavam judeus, mas eles tinham uma dificuldade de abandonar as tradições judaicas, como a circuncisão, essas coisas, as festas judaicas. Aí, então, o que é que eles faziam? Eles diziam que você tinha que aceitar Jesus, mas precisava, para ser salvo, precisava guardar as tradições judaicas. E a gente vai discutir mais na frente que isso afeta diretamente o evangelho. E eu queria colocar aqui também que quando Paulo fala assim, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo. Ou seja, eles receberam essa salvação de graça. O evangelho não sobra, não resta mérito nenhum para os homens. Nós não podemos dizer que nós temos mérito na salvação, porque o mérito é de Cristo. E a partir do momento, e é importante trazer isso na sala, a partir do momento que eu digo que é pela lei que eu sou salvo, eu digo que o sacrifício de Cristo é insuficiente. E a frase, irmão, essa frase no original, ela é que fala no sentido de passando, né? Ela traz um significado de transferir a fidelidade. Era como se ele estivesse deixando, abandonando a fidelidade deles por Cristo para ser fiel a homens, a doutrinas passadas, doutrinas que não têm mais nenhum vigor. Qual é o peso disso? Qual era o Paulo estava chamando os Gálatas de quê? No original da palavra, normalmente Paulo estava chamando de desertores. Era como, por exemplo, no exército, quando tem um militar que ele é covarde, ele abandona o exército, ele é um desertor. Então era a palavra que Paulo usou foi exatamente essa palavra, ou como se uma pessoa mudasse de partido ou de convicção filosófica. Então, o John Stott, ele estava falando no livro dele, Mensagem aos Gálatas, ele disse o seguinte, que era como fosse o famoso vira-casaca. Então, eles estavam abandonando um evangelho que alcançou eles, que eles não tinham como ser salvos de outra forma, para ir para a escravidão da lei. Eles estavam botando um fardo nas costas deles da lei, seduzidos por judaizantes que fizeram confusão no meio deles. Amém? Exatamente. Essa expressão, né, de que Paulo ele está maravilhado, ele diz maravilho-me. Paulo está admirado, né? Paulo está angustiado, Paulo está estarrecido. E aí nós nos admiramos é, muitas das vezes com as coisas que são belas, né? A gente se admira com aquilo que é bonito, mas aqui era as avessas, né? Vamos dizer assim. Aqui eram as avessas, porque Paulo ele estava extremamente preocupado com a situação das igrejas na Galácia, né? Porque essas mesmas pessoas, né? Essas primeiras igrejas fundadas na região da Galácia, né? Por ele, por Paulo, eles foram alvos de uma contra-pregação, né? Ou melhor dizendo, não é nenhuma contra-pregação. Eles foram alvos de um complemento, né, no que Paulo estava pregando. Ao que tudo indica é que eram pregadores ali itinerantes, que originais, né, da seita dos fariseus, mas que não tinham recebido ainda o mesmo entendimento de Paulo. Que entendimento? De que a salvação é pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. E que não necessitava mais de observar os costumes judaicos. Nós vemos que Paulo, ele entendeu que os costumes, eles tinham, sim, uma função no passado, né? No Antigo Testamento, quando eles foram usados por Deus na preparação da vinda de Cristo. Porém, uma vez que Cristo veio, aqueles costumes já não precisavam mais permanecer. Isso Paulo entendeu. E aí Paulo começou então a pregar para os gentios. Mas aí esses outros
pregadores que não foram apóstolos, né? Eles não estavam dentro do grupo original, né, dos apóstolos de Cristo, nem também dos discípulos de Cristo, daqueles 120 que ficaram após a ressurreição de Cristo, nem muito menos dos 7 discípulos que foram separados para servir às mesas. Esses pregadores, eles não estavam, eles eram outras pessoas, né? Aí você nota que, inclusive, todas as vezes que o apóstolo Paulo ele chama no texto, ele diz alguns, né? Esses aí, esses outros. Ou seja, Paulo não me chama pelo nome, mas é evidente que os irmãos da Galácia sabiam quem eram essas pessoas, né? Esses que se diziam apóstolos, né? Mas depois eles vão ser chamados aí de falsos apóstolos. Esses é que estavam dizendo aos crentes da Galácia que, além de crerem em Cristo Jesus, eles precisavam basicamente observar 3 coisas. Que aí, professor, você pode anotar para dizer para a sua classe de jovens quais eram as coisas que esses pregadores judaizantes estavam pregando para que os gentios observassem. Primeiro, a circuncisão. O que é a circuncisão? Uma microcirurgia no órgão genital masculino, né? Tirar ali o prepúcio, né, do órgão genital. Então, era uma cerimônia da velha aliança. Para quê? Para dizer que aquela pessoa agora fazia parte de Israel e do povo de Deus. Então, era para tanto os israelenses como qualquer pessoa estrangeira que viesse a fazer parte da comunidade de Israel. Tinha que ser o quê? Circuncidado. Segundo, eles diziam que era necessário que os novos convertidos, né, ao evangelho tinham que ter uma dieta alimentar, né? Pelo Antigo Testamento nós vemos aí restrições alimentares na questão da carne do porco, né? Na questão da carne sufocada. E aí eles estavam pregando que os gentios agora convertidos a Cristo precisavam também observar essa dieta alimentar. E terceiro, esses gentios agora precisavam também observar o calendário judaico. E a principal que eles deveriam observar era o quê? O sábado, né? Era o sábado. Claro que tinha também outras festas obrigatórias que eles estavam incutindo na mente dos gentios convertidos, né? De 3 a 4 festas aí judaicas. Então, esses pregadores, eles pregavam que não se podia admitir que um gentio fosse alvo, né? Que fosse alvo da pregação do evangelho, fosse dito para ele que ele estava livre destas coisas, né? Esses contra, eu estou usando essa expressão, esses contra pregadores, eles passaram, né, pelas mesmas cidades em que Paulo havia passado, na região da Galácia, e eles foram meio que corrigindo, né, o trabalho de Paulo. Eles, meio que eles estivessem dizendo, olha, muito bem, o apóstolo Paulo pregou sobre a salvação pela graça, ok. Ele diz que a salvação é através de Cristo somente, ok. Nós concordamos com ele, né? Mas Paulo esqueceu de falar que vocês precisam também se circuncidar, vocês precisam também ter uma restrição alimentar e vocês também precisam observar o calendário judaico, né? Foi isso que aconteceu. E qual é o fim disso aí, dessa contrapregação? Os crentes da Galácia se deixaram convencer pela pregação destes falsos pregadores, né? Isso aí nos mostra o quê, meu querido irmão?
que o quanto a pregação falsa é disseminada mais rapidamente do que a pregação verdadeira, né, Caleb? Exatamente. É, essa sua explanação aí é bem importante. A gente pode até usar também alguns ensinamentos atuais também, né? Existe hoje os cristãos messiânicos. A gente sabe que é o mais antigo, que são os adventistas, que ainda guarda alguns ensinamentos também que já foram passados, né, na época dos judeus, e que às vezes entra mesmo dentro da igreja. É incrível. E às vezes eu entendo perfeitamente Paulo pela sua surpresa, por ficar estarrecido. Como as pessoas são seduzidas facilmente. E é importante, irmão, só repetindo, eu sei que já ficou claro, que os judaizantes não eram apenas judeus, eles eram cristãos, ok? Que Exatamente. não abandonaram a tradição e achavam que era fundamental guardar as leis judaicas, as regras judaicas. Isso era um problema. O maior inimigo de uma igreja não é quem está fora, é quem está dentro, distorcendo o que está sendo ensinado. Se os irmãos quiserem aprofundar, porque é importante levar falar sobre os judaizantes na sala de aula, pega um exemplo, tem mais. Várias cartas falam sobre os judaizantes, mas você pode pegar o capítulo 15 de Atos, que mostra uma briga feia de Paulo e Barnabé com eles. Eles subiam Exatamente. da Judéia, ok? Para pregar e forçar. Olha, o apóstolo Paulo, ele não ia lá em Jerusalém obrigar que os judeus largassem as tradições. A questão não é essa. O problema era quando os judeus queriam forçar os gentios a guardarem a lei para serem salvos. Aí Paulo brigava mesmo e feio. Aí Paulo e Barnabé brigou. Depois dessa briga com os judaizantes, subiram para onde? Eu costumo dizer, subiram para Jerusalém. Aí eu brinco para falar assim, falar com o pastor presidente Tiago, né? Subiu para Jerusalém para debater o tema, ok? Para debater o tema sobre essa questão do que era que os gentios seguiriam e do que os judeus seguiriam sem confusão, ok? Lá estava presente a igreja, os membros da igreja, Tiago, irmão de Jesus, Paulo, Barnabé e Pedro. Pedro, você lembra de Pedro? Como foi difícil para ele passar a aceitar, abrir mão das tradições judaicas. Mas Pedro estava lá e testemunhou que Deus realmente o chamou também para pregar para os gentios, né? Quebrando essa regra. Então, naquele momento ali, houve uma grande reunião, não é? Houve uma reunião e um consenso sobre aquela questão das comidas, a alimentação sacrificada, a ídolos, da imoralidade, que foi decidido ali naquele concílio. Então, se o irmão quiser aprofundar sobre essa questão, uma referência do que foram os judaizantes, eu recomendo que vocês abram o capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, tá certo? E Exatamente. Para Paulo era inconcebível, por exemplo assim, acrescentar méritos humanos à salvação. Paulo não aceitava. Ele entendia que a salvação era pela graça e porque ele foi alcançado pela graça, porque ele era judeu mais do que qualquer outra pessoa. Então ele sabia que a salvação não era para ali. E Paulo descreve-se ele desviar-se do evangelho para Paulo era exatamente você mudar essa estrutura. Você tirar a liberdade dos cristãos, se você muda o evangelho, você sai da graça. Não dá para você ser crente mudando o evangelho. O evangelho ele é pronto. A salvação de Jesus veio pronta. E tem um versículo aqui que está em Gálatas 5:4, que fala: de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei e não na graça. Ou seja, da graça você decaiu. O que é decair da graça? É você dizer que a salvação ela é pela lei. Então, o que é que eles fizeram? Eles fizeram isso, receber a salvação de graça, pela graça, não foi cobrado nada deles a não ser confissão de pecado, arrependimento, e eles preferiram a lei. Então, a partir desse momento, você decai da graça. Então, irmão, hoje em dia, até hoje, a igreja ela é tentada nesse ponto. Muitas vezes Jesus ele simplifica, ele traz a mensagem do evangelho que é simples. E muitas vezes entra no nosso meio falsos mestres trazendo metodologias para ganhar a salvação. E Exatamente. nós como igreja devemos lutar contra. Lá no final você vai ver que Paulo não pega leve com herege. E a igreja deveria agir assim. Esse comentário vai ficar para o terceiro capítulo, porque o que acontece, irmão, é a vida da igreja que está em jogo quando você deixa um herege entrar na igreja e quando você negocia. Exatamente. Então, Paulo ele vai ali em cima
para tentar coibir essa ação dos judaizantes, visto que os gálatas já eram livres pela salvação pela graça, através da salvação pela graça. Exatamente. É por isso, irmãos, que Paulo está dizendo aí, né? Que está tão admirado pela rápida transição, dos crentes da Galácia para uma outra forma de evangelho, de crença. Por isso que ele diz aqui, é interessante também, para a gente já finalizar esse primeiro e para o segundo, ele diz aqui que eles não abandonaram a Paulo, nem abandonaram a igreja, mas eles abandonaram quem? A Jesus, aquele que tinha chamado eles, para a graça. E aí, por que é que não há um outro evangelho, né? Porque por que não há uma outra mensagem? Porque este evangelho, o evangelho de Cristo Jesus, nos assegura cabalmente, que o preço pela nossa vida já foi pago. Não precisa de outras parafernálias para acrescentar a salvação, para acrescentar o sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário. Quando ele diz tetelestai, está consumado, ali a nossa dívida foi quitada, a nossa dívida foi paga. Não precisa de mais nada. Você está entendendo? Então, outras pregações que tentam adicionar, observâncias extras para o povo de Deus, estão de fato anulando o pagamento de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então é por isso que Paulo fala, esse evangelho que estão pregando aí não é um outro evangelho de fato. Eu não posso chamar isso de evangelho, mas é sim uma tentativa de adulterar o verdadeiro evangelho. Vocês estão entendendo aí? Os judaizantes, eles estavam pregando aqui eles não estavam pregando uma coisa totalmente distinta, certo? Não é do que Paulo pregava. Por quê? Porque se fosse algo totalmente distinto, de cara eles já iriam perceber que era um falso evangelho. Aqui é que está o perigo, porque a falsa pregação, ela não se apresenta de cara como uma falsa pregação, negando Cristo, não. Ela vai na sutileza, Na sutileza, acrescentando ou tirando, aquilo que está na palavra, certo? É por isso que o que é tão perigoso, Porque essas falsas pregações, elas seguem a Bíblia ou o caminho da graça até um certo ponto. Aí chega um ponto que acrescenta-se ou tira alguma coisa. Aí é aqui que Paulo se revolta. É aqui que Paulo pega A mesmo. Paulo pega pesado mesmo. E ao mesmo tempo era necessário que ele pegasse pesado, meu filho. Que ele defendesse mesmo. Porque você vai entender no terceiro tópico que ele não está ali para agradar os crentes da Galácia. Ele está para agradar quem? A Deus. Amém? Vamos para o nosso, Amém. tópico 2. Tópico 2, irmã Heloísa, só acrescentando aí nesse final, você já falou Uhum. também, mas é no sentido de eles perturbaram a igreja, né? Porque Exatamente. eles perturbaram e eles chega assim, o significado é naquele sentido de eles sacudiram, eles agitaram a congregação, porque realmente, irmão, herege, ele causa um mal, a igreja sente. A igreja ela sente logo quando tem um herege dentro dele, porque ele confunde a mente das pessoas e também perverter nesse sentido é botar de cabeça para o ar, deixar as avessas. Por exemplo, É, a lei não veio primeiro e depois veio Jesus cumprindo a lei, trazendo a salvação, não só para judeus como para gentios. A partir do momento que os judaizantes falam que os gentios tinham que guardar a lei, você inverte a ordem, você coloca a lei depois de Jesus. E não é faz verdade. sentido, porque Jesus já veio cumprir a lei.
E é justamente isso que nós vamos falar agora, meus irmãos, nesse segundo tópico, né, que tem como título o anátema. E aí vocês têm na lição de vocês o conceito, né, a etimologia da palavra anátema, mas de uma forma aqui generalizada, vamos dizer assim, uma definição, né, generalizada, nós podemos dizer que anátema significa maldito. E aí, Caleb, o professor Caleb falou agora justamente essa questão que os crentes da Galácia, eles se perturbaram. Houve perturbação. Por quê? Porque a mensagem que ameaça a saúde espiritual de uma igreja, né, que é a que mais seduz os cristãos a se afastarem, certo? Essa mensagem não é aquela que se opõe abertamente, não é aquela que propõe completa rejeição da palavra de Deus, mas é aquela que, eu até anotei aqui, para vocês passarem para os jovens, qual é a mensagem que vai perturbar a saúde espiritual da igreja? É aquela que acrescenta pequenas alterações doutrinárias, né, para não chamar a atenção, vamos dizer assim, coisas sem importância, mas que contaminam. É aquela mensagem que permanece entre as discórdias dos estudiosos, né? Porque a pessoa fica lá no meio termo, né? Há aquele ambiente da discórdia, não sabem quem acredita, não sabe quem está falando ali a verdade. Então, cada um tem uma hora que fala alguma coisa, aí a pessoa pensa, não, eu vou viver então da minha maneira, né? Então, isso é um tipo de coisa que ameaça a saúde espiritual da igreja. Outra coisa, a mensagem que cria precedentes discretos, né? Para a afirmação extrabíblica, tipo, são pequenas concessões que vai se dando, não, tudo bem, não, não tem nada a ver, pode fazer, pode falar, pode ir, não tem nada a ver. As pequenas concessões que vão se abrindo na igreja são precedentes para ameaçar a espiritualidade e o verdadeiro evangelho. A outra mensagem, aquela que promove dúvidas, né, e a perda de confiança nas bases fundamentais da fé, como salvação, como batismo, como fruto do Espírito, como os dons do Espírito, né? E aí a gente vai ver no nosso meio, tem os cessacionistas, aqueles que não acreditam nos dons, tem os pentecostais, tem os calvinistas, tem os arminianos. Isso são coisas que, no fim das contas, né, mais atrapalha do que o verdadeiro evangelho ganha, né? E aí, gradativamente, vão minando o interesse pela comunhão cristã. Então, nós vemos que o falso evangelho, ele entra pelas brechas, ele entra de forma discreta, não é? Satanás não se apresenta com uma bazuca no meio da igreja, com um canhão, nem com um dente do tamanho do mundo e dois chifres. Na igreja, não. São com as brechas, com as concessões, com o que pode fazer tudo, não tem nada a ver, né? Ninguém está vendo, ninguém vai saber. Então, isso vai minando o interesse pela comunhão cristã, ok? E aí, professor Caleb, o que nós podemos falar sobre esta palavra, né? Anátema. Exatamente. O apóstolo Paulo, no capítulo 3 do versículo 1, ele usou a palavra fascinação, como se eles tivessem sido enfeitiçados, né? Ele diz assim, ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros? Então, o que é que acontece? A heresia, ela faz isso. Irmã Luísa citou o exemplo da sutileza da heresia. A heresia, ela é sutil. Eu costumo usar também a ilustração, quando um criminoso ele quer matar um animal, né? Tipo um cachorro, a famosa bola, né? Ele põe o veneno dentro da carne. Ou seja, o animal Exatamente. ele vai interessado pela carne, mas dentro daquela carne
tem algo que vai matar a vida dele, vai matar aquele animal. Então, a heresia, ela vem dessa forma. Ela não vem pura, ela vem fantasiada com algumas verdades, a famosa meia-verdade. Tem algumas verdades, mas nem tudo é verdade. Para enganar. Você acha bonito, é seduzido, mas você, o que que acontece? Se deixa levar. Quando vai dar fé, você absorveu doutrinas mentirosas que afastou o Espírito Santo de você e você morre espiritualmente. Porque não teve a preocupação de analisar tudo passo a passo. Irmão, a igreja não pode, e o apóstolo Paulo fez isso, mandou que a igreja analisasse até, inclusive ele, inclusive os anjos. Paulo, ele não chegou ao momento, vocês não têm direito de me analisar. Se eu pregar outro evangelho, eu sou maldito. Se um anjo vier Exatamente. pregando outro evangelho, esse anjo é maldito. O evangelho está acima de tudo. Aí, então, o que é que acontece? O Senhor, ele trouxe o evangelho, tá certo? Porque Jesus, ele não vai trazer uma novidade para você, ele só vai trazer o evangelho. E aqui diz assim, ó, anátema no significado, a irmã Heloísa já iniciou, falando que é algo maldito. Tá certo? Aí o que é que acontece? É algo que também, lembrando do trecho de Acã, né, de Josué 7, do 20 a 21, Exatamente. algo que é para ser destruído. Anátema também, ele é o quê? É um banimento divino. Imagine você banindo da sua vida ou você sendo banido da presença de Deus. Como eu posso definir isso? Desgraça. O que é o homem sem Deus, a não ser um desgraçado? Então, o que é que acontece? Paulo está dizendo isso para ele, para qualquer pessoa. Se eu vier para você pregando outro evangelho, que essa desgraça, tipo a desgraça que caiu para Acã, a desgraça, porque o que é anátema é algo que é para ser banido, destruído. Então Paulo estava dizendo para ele, para qualquer outra pessoa, todo mundo estava sujeito a essa maldição se tivesse a irresponsabilidade de pregar outro evangelho. E o falso evangelho, ele fascina, ele ilude, deixa as pessoas sem pensar. Ele mexe com a razão, principalmente se o emissor, se o herege tiver conhecimento de movimentar as massas, movimentos psicológicos, de emocionar as pessoas. Então, irmão, nós não somos contra a emoção. Nós temos emoção, mas a emoção do crente é uma emoção racional. O crente ele se emociona pelo que ele entende. Ele não se emociona com qualquer coisa. Então a gente precisa analisar, tipo o crente bereano, analisando se a pessoa que está pregando está falando a verdade. Então a palavra anátema, ela é isso. E só para finalizar essa fala, Paulo, ele não, que a gente já falou antes, falamos agora, Paulo, ele nunca alisou falsos mestres. Eu anotei aqui, eu falei assim, falsos mestres não se acolhem. Falsos mestres não é para estar no nosso meio. Falsos mestres precisam ser excluídos. E hoje em dia, uma das coisas que nós somos muito criticados, qualquer igreja séria, é a preservação da sua igreja na mistura. Exatamente, irmão, porque o mal, ele quer que a gente fique com uma suposta união, mas na realidade ele quer enfraquecer as nossas doutrinas, enfraquecer os nossos ensinamentos. Então eles falam o quê? Não, vamos unir todo mundo, essa igreja só quer ser fechada, mas não é porque ela é fechada e nem porque quer ser a melhor, é porque é protegendo o seu rebanho de falsos ensinos. Porque se você quiser levar para sua igreja, qualquer um leve. Na nossa, nós precisamos proteger, irmão, e é a igreja que tem que proteger. Porque quando uma pessoa dessa, ela sobe num púlpito, vai para uma escola dominical e ensina, depois que faz o estrago, irmão, para reverter é muito difícil. Depois de muitas evasões. E aí você pode pegar aqui, só para finalizar, João 10 e 11, que diz: se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis boas-vindas. É isso. Nós precisamos nos livrar do herege, porque é ele que é o emissor que vai fazer mal, envenenar a igreja. Era isso que Paulo estava fazendo. Exatamente. E para finalizar esse tópico 2, né, porque a gente já vai correr para o tópico 3, irmãos, nós não temos muito tempo, que bom que tivéssemos, né? Mas Apocalipse 22, só para finalizar esse tópico 2, Apocalipse 22, 18 e 19 diz: Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Escute o que eu vou lhe dizer. Então, falsos pregadores
eles são amaldiçoados, ok? É uma frase forte? É, mas claramente compreensível, porque Paulo diz, nem que um anjo, meu irmão, se um anjo vier, se eu vier, ou alguém do meu grupo vier, que seja maldito, que seja amaldiçoado, anátema, né? Então, falsos pregadores, eles estão sob a ira divina, ok? E o tempo pelo qual nós vivemos ainda é tempo de se arrepender, né, de se retratarem. Será que hoje, né, será que hoje nós conseguimos identificar o verdadeiro evangelho para uma falsa pregação? Faça essa pergunta à sua classe de jovens, né? Indo para o nosso terceiro tópico, meus amados, temos como título aí agradar aos homens ou a Deus. Aí no versículo 10, Paulo diz, né? Por que persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se tivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Nós temos aqui o quê? A motivação dessa defesa que o apóstolo Paulo faz, né? Quando diz que os irmãos estão abandonando a fé, né? E correndo um grande perigo, porque estão ali apostatando, ok? Ao mesmo tempo que estão dando ouvidos ali a uma mensagem nova, né? A um outro, entre aspas, evangelho que está sendo anunciado. Paulo agora diz: eu procuro agradar aos homens ou a Deus? Se eu agradasse ainda aos homens, eu não seria servo de Cristo. E aí, meu amado professor, aqui neste versículo está instalada a verdadeira motivação daquele que está pregando o evangelho. Paulo está deixando claro que o motivo não é para agradar a A, B, a C ou a D. O único propósito do Paulo aqui é fazer ecoar por todos os lugares aquela mensagem que ele recebeu do próprio Cristo, né? E ali ele o fará. Por quê? Porque a fidelidade daquele que prega a palavra de Deus é quando ele foi ensinado daquela forma e ele vai pregar daquela mesma forma que ele foi ensinado. E nisso consiste o quê? A fidelidade do compromisso com o evangelho, né, Caleb? Vamos finalizar suas palavras aí de finalizar nosso terceiro tópico. Tá bom. Só para complementar, você já disse tudo aí, o apóstolo Paulo ele estava exatamente botando a autoridade dele para poder falar sobre isso. É que ele fala, meu amigo, assim, eu não tenho como fazer isso agradar os homens porque eu sou servo de Cristo. E ser servo de Cristo naquela época não era como hoje, que você, no caso nosso, aqui no nosso caso do Brasil, que é confortável. Ser servo de Cristo era sinônimo de ser perseguido. Então, para Paulo, não era nenhuma vantagem humanamente ser servo de Cristo, no sentido de se a missão dele fosse querer trazer os Gálatas para ele, como se fosse pertencimento. Eles queriam acusar Paulo de bajulador e oportunista. Era isso que eles queriam, tá certo? Eles queriam botar como se Paulo quisesse ser dono do povo, mas o apóstolo Paulo ele era muito zeloso com a mensagem do evangelho. E é bom levar isso, sim. E dois motivos, assim, ó, por qual razão Paulo foi tão duro, né? Que a gente estava falando da dureza da mensagem de Paulo. Dois motivos, irmão. Em Gálatas 2:21 diz: se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. O sacrifício de Cristo é anulado. E aí é onde mora o perigo. Porque se o sacrifício de Cristo é anulado, não há salvação. Segundo ponto, ok? É porque o evangelho é poder de Deus. E sem esse evangelho, não tem como a igreja viver. Você já viu uma igreja viva, viva de verdade, sem o evangelho? Não existe. Então, Paulo sabia que se essa mensagem prosperasse, a vida da igreja não existiria mais. Então, era essa a grande preocupação. Se não deseja a morte espiritual de pessoas, não seja complacente com hereges. Se você quer que sua igreja viva, não negocie com hereges. Traga sempre essa mensagem e traga exemplos também para a sala de aula de
grupos heréticos, né? Grupo dos messiânicos, tem a Assembleia aí judaica, a Assembleia dos Hebreus, várias coisas que ensinam, por exemplo, só para concluir, dizendo, por exemplo, tem pessoas hoje que dizem que você não pode chamar o nome Jesus, tem que falar Yeshua, o nome original. Isso é coisa, irmão, que não tem importância, que é só para trazer para você uma escravidão, como se você tivesse errado a sua vida cristã inteira. Então você pode trazer isso aí na sala de aula para que as pessoas reflitam e tomem cuidado. Glória a Deus, né? Meus amados, nós finalizamos este grande estudo da palavra de Deus dizendo o seguinte: faça tudo para a glória de Deus. Era isso que Paulo estava defendendo aqui neste último versículo. A motivação dele era agradar a Deus. Então, que a nossa motivação em tudo o que nós venhamos a fazer, inclusive pregar o evangelho, que seja para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Nós chegamos ao final de mais um podcast EBD em Síntese. Gratos a Deus, né, por esta rica oportunidade e também ao nosso pastor Reinaldo Odilo. Que Deus continue abençoando grandemente a você, professor de jovem. Compartilhe esta live, né? Este vídeo, para que mais e mais pessoas possam ser alcançadas. Professor Caleb, finalizando também com as suas palavras. Eu quero só agradecer também a oportunidade, pastor Reinaldo Odílio, por essa oportunidade também de estar aqui falando da palavra de Deus. É sempre um prazer. E, professor, ensine isso para a igreja e mostre também a preocupação de como a igreja deve se proteger. Porque o mal, ele não brinca. Nós também não podemos brincar. Ensinar a igreja como se proteger, os jovens, como se proteger das heresias. E não ter medo de fazer questionamento. Deus não nos coloca nas mãos dessas pessoas, de hereges. Não, você pode dizer, será que isso é de Deus? Será que não é? Isso é importante ser ensinado na sala de aula. A paz do Senhor. A paz do Senhor.